Paz do Senhor, irmãos. Quero nesta hora tão maravilhosa poder trazer uma palavra para vocês. Um instantinho com Deus. E eu quero ler um texto da palavra que está em Atos 1:8. Eu quero ler alguns versículos aqui que são muito importantes para a gente entender um pouquinho o que Deus quer falar para nós. Que diz assim, Atos 1:8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Hoje todo mundo está lutando por poder. Todo mundo quer ter poder. E às vezes fica meio vago em saber o porquê que quer ter poder. E Deus está dando para nós aqui um poder tão maravilhoso. Poder dele próprio. Poder do Espírito Santo de Deus. Para que receber poder, né? Para sermos testemunhas. Irmãos, poder para testemunhar já não é muito fácil, porque testemunhar temos que ver, ouvir ou ter experiência em que nós vamos ter que testemunhar. E nós um dia tivemos uma experiência com Deus, recebemos a graça, a salvação que é em Cristo Jesus, nossos pecados foram perdoados. E eu vou testemunhar agora dessa graça que está na minha vida, e que o poder do Espírito Santo me dá essa autoridade para mim poder testemunhar do que aconteceu na minha vida. Por que testemunhar do poder? Porque um dia eu conheci a graça maravilhosa de Deus, porque sendo pecador, eu não tinha conhecimento das coisas de Deus. Porque a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por ter essa separação de Deus, eu fiquei sem conhecimento da graça de Deus há muito tempo na minha vida. Mas um dia alguém testemunhou dessa graça para mim, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu pude entender a mensagem da palavra e abrir meu coração para receber a Cristo como meu Salvador e ter a consciência de que os meus pecados foram perdoados, e eu deixei de estar destituído da glória de Deus e fazer parte agora do reino de Deus, que está à disposição de toda a humanidade. Jesus morreu para trazer de volta o homem, para que pudesse viver novamente a vida pela qual ele foi criada, lá desde o começo da fundação do mundo, em que o homem pecou, desobedeceu a Deus e saiu da graça. Foi expulso do jardim do Éden. Adão e Eva pecaram, desobedeceram ao Senhor. E às vezes as pessoas falam, mas por que Deus então não destruiu toda a humanidade lá no passado, ao invés de deixar esse sofrimento, todos esses problemas acontecerem? Olha, Deus tinha um plano já definido para a humanidade. E ele foi o que mais sofreu com a desobediência do ser humano. O homem foi expulso do jardim. Continuou tendo vida assim, mas Deus teve que oferecer o seu próprio filho para morrer na cruz, para resgatar, redimir o homem novamente. Então veja que o sofrimento do Senhor foi muito maior do que o nosso próprio sofrimento naquele momento. Porque ele teve que dar algo muito importante para ele, que era o seu único filho. Então, nós agora temos acesso a esta graça, porque Deus, em seu infinito amor, ofereceu seu filho para morrer por nós naquela cruz. E hoje nós podemos testemunhar daquilo que Deus fez por nós, Ele mesmo. Ele não abandonou o homem porque pecou, mas Ele ofereceu a saída, a maneira de voltar para Ele novamente. E nós hoje temos esse acesso
através da morte de Jesus, seu Filho. Por isso, a Bíblia nos oferece a oportunidade de nos entregar a Cristo novamente, reconhecer que somos pecadores e podemos ter acesso a Deus novamente, à presença do Senhor. Isso é muito grande para nós, queridos. Deus nos amou, Ele fez com propósito. Então Deus quer nos redimir, trazer de volta a vida eterna que nós tínhamos perdido através de Adão e Eva lá no passado. E agora nós podemos novamente testemunhar desta graça que nós agora fazemos parte de novo. Não temos mais condenação, nós passamos da morte para a vida. Em Romanos capítulo 5, um pouco para frente, aqui em Romanos capítulo 5, vamos ver o capítulo 5 e o capítulo 8. Veja só. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Certeza de salvação, firmeza da nossa fé, que fomos resgatados e redimidos pelo poder do sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz. E agora toda a humanidade tem acesso novamente a esta graça. Foi por isso que Jesus morreu. E quando nós recebemos esta graça, nós vamos transmitir às pessoas também a respeito da morte e ressurreição de Cristo, que todos têm acesso à graça de Deus. E você também pode ter esse acesso a esta graça maravilhosa que Jesus deu para nós, a vida de volta que havia sido perdido lá no passado. Mas agora em Cristo Jesus, nós obtivemos novamente a justificação pela fé. Basta você crer, confiar que Jesus se entregou, que Ele morreu por você, Ele te deu novamente a vida eterna. Era necessário que, por um homem, como entrou o pecado no mundo, também por um homem, que foi Jesus, entrasse a salvação. Então agora, nós por Cristo Jesus, nós temos a justificação garantida. Nós não vamos passar pelo julgamento de Deus, porque nós já estamos justificados pela graça. E aqui em Romanos, capítulo 8, está escrito, veja só, agora pois, já temos nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Veja só a justificação. O pecado foi condenado pela morte de Cristo, porque aí agora nós não precisamos mais ficar na dependência do pecado, ou escravizados pelo pecado novamente, porque nós estamos justificados. A lei foi para um período de tempo na vida do homem, porque ela não tinha poder absoluto de justificar o homem, porque o homem continuava longe de Deus. Mas agora, aqui em Cristo Jesus, nós temos acesso a esta graça maravilhosa. E também na palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Veja, meus amados, que nós temos agora a salvação gratuita em Cristo Jesus. Nós agora não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais escravos de Satanás, que quer dominar sobre a nossa vida. Justificado agora, nós é que temos a autoridade de dizer sim ou não para o pecado. Você só vai pecar se quiser.
Você tem essa liberdade. O livre-arbítrio ainda está sob a sua disposição. E você que decide. Mas por que vamos nós voltar ao pecado se nós ressuscitamos dos mortos para o pecado, para viver na graça de Deus? Se nós soubéssemos, irmãos, o preço verdadeiro que Cristo pagou na cruz, nós jamais queríamos pecar de novo. E se nós soubéssemos o peso que está sobre nós de condenação, nós jamais iríamos pecar novamente. Mas como nós estamos nessa carne corruptível, nós estamos sujeitos a pecar. Não vivemos mais na prática do pecado. O ser humano, o homem, depois de justificado, não pode mais viver na prática do pecado. E como vamos deixar de pecar se nós não conhecemos nada da palavra de Deus? A direção de Deus, o que a palavra diz a respeito do pecado, que é errar o alvo de Deus, sair da vontade de Deus. Agora você, conhecendo a palavra, sabe o que fazer e sabe o que não deve fazer. Por isso, leia a palavra, conheça os atributos de Deus, a lei de Deus que está na palavra, para que a gente não viva mais escravizado pelo pecado. Mas agora nós vamos viver como justificados por essa graça. É maravilhoso, irmão, saber que o nosso nome foi escrito no livro da vida. E podemos viver na graça de Deus para sermos testemunhas dessa graça maravilhosa. Em Jerusalém, Samaria, Judéia e em todos os confins da terra, aonde o Senhor te chamar para testemunhar. E que você possa viver nessa graça maravilhosa. Saber que Jesus te ama, que Ele tem vida eterna para você. Ah, essa graça é tremenda, meus queridos. Jesus já pagou o preço. Foi suficiente para que nós pudéssemos ser salvos. Agora, está na nossa mão. A decisão é nossa agora. Se queremos voltar a servir a Deus ou não. Adão e Eva teve a escolha deles. Eles resolveram comer do fruto da desobediência. E hoje nós estamos na mesma condição deles. De obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. Qual é a escolha? Qual a sua escolha? Vamos viver em escravidão novamente? Ou vamos viver na liberdade de servir a Deus, de testemunhar das maravilhas, de pregar este evangelho maravilhoso, trazer novamente a redenção a todo aquele que ouvir a palavra de Deus? Vamos crer nisso, meus amados. Vamos usar dessa autoridade que o Espírito Santo nos dá agora para testemunhar dessa graça. É preciso receber desse poder. Irmãos, crente sem poder não faz nada, não ajuda em nada, não trabalha, não serve ao Senhor. Ele vai viver ainda em desobediência, mas cheio do Espírito Santo. A gente pode até dar uma escorregada às vezes, mas não pode, viu? A gente volta correndo para o altar e pede misericórdia para o Senhor, porque o nosso dever agora, o nosso desejo, cheio do Espírito Santo, é obedecer a palavra de Deus. Olha, irmãos, tudo que Deus queria deixou escrito, para a gente não ter dúvida no que a gente quer fazer. Que você possa entregar o seu coração totalmente a Jesus e viver em novidade de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fizeram em novas. Assim como recebestes a Cristo, também andai nele. Vamos viver desta forma, obedecendo a Deus. Seja crente zeloso, que ama a obra do Senhor, que ama a igreja, que ama os irmãos e que ama a Deus acima de todas as coisas. Que você possa, querida igreja, receber essa bênção nesse dia. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame graça abundante sobre a sua vida. Quero orar por você nesse instante. Senhor, te louvamos por esta graça maravilhosa que está em Cristo Jesus. E que nós o aceitamos como Salvador pessoal, confessando os nossos pecados. E agora recebemos o poder do Espírito Santo para testemunhar com ousadia
com verdade, com desejo de te servir e levar esta mensagem salvadora a todo aquele que precisa da salvação, que é todos, porque Jesus morreu por todos. Todos têm acesso a esta graça. Quando o Senhor morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora nós temos liberdade para entrar no Santo dos Santos e confessar os nossos pecados e entregar nossa vida totalmente a Ti. Abençoa cada vida nesta hora, Senhor, que o Teu nome seja engrandecido, que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, abençoa cada uma dessas vidas, das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o povo de Deus, para sempre.